Marcão, o que é esse assunto lavagem de dinheiro? Qual é que é o conceito desta porra? Quer dizer, o que é um dinheiro sujo? É um dinheiro, acho que fica fácil explicar. Dinheiro sujo é um dinheiro cuja origem é ilícita, certo? Vender é ilícita. Eu tenho um dinheiro e eu quero lavar esse dinheiro. Esse dinheiro, essa lavagem de dinheiro é mais ilícito do que o dinheiro ilícito? Como é que é isso? Explica um pouquinho esse conceito fundamentalista para o nosso internauta aqui entender o que nós estamos falando. Bom, primeiro o Neville vai adorar, né? Porque o problema é quando o pessoal liga no escritório e fala assim, Regina, o professor é especialista em lavagem, dinheiro e fraude? Não, ele é especialista em prevenção. Ele até sabe fazer, mas ele é especialista em prevenção, né? Porque a questão primordial, que às vezes as pessoas não entendem, que a questão de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, né, que é o nome correto, ele é uma lei federal. Então, não é só para banco, é para qualquer tipo de empresa. Por exemplo, uma empresa que compra mercadoria roubada, né, sabe? Aí ele pode entrar como receptador de mercadoria roubada e crime de lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro não acontece individualmente, ela sempre vai ter um crime antecedente. Então, é fraude, corrupção ativa e passiva. Outro dia eu falei desvio de septo. O cara falou assim, quando o cara perde o cheiro, começa a fazer porcaria, você não está entendendo. Né? Aí você tem a questão das sonegação fiscal. Né? Então, você começa a olhar todo o dinheiro que não tem uma origem, né, correta, uma origem digna, vamos pensar assim, ele é uma fonte ilícita e, obviamente, que vai incorrer em crime de lavagem de dinheiro. Ele vai sempre ter um crime antecedente para que a lavagem de dinheiro aconteça. Tá? Então, ela não acontece... Mas a lavagem de dinheiro, Marcos, ela é uma atribuição de desconfigurar esse crime que antecede a lavagem. Essa é a ideia. Na realidade, ela é uma consequência do crime. Tá? Então, se o cara se beneficiou de alguma forma com um dinheiro ilícito, vamos pensar o seguinte: o cara tem caixa 2, não, caixa 2 não, é movimento não contabilizado, né? Porque foi assim que falaram tempos atrás, né? O movimento não contabilizado. Então, assim, o cara tem o caixa 2, é um dinheiro que ele está sonegando imposto, né? E, obviamente, que ele pode começar a comprar bens, comprar imóveis, né? E óbvio que tem aquela questão que a gente fala muito de operação cítrica, né? Pessoal, operação cítrica é quando você usa laranja para fazer operação no seu lugar, sabe? Tipo, você tem um sítio que não é seu, mas você frequenta 1.400 vezes, né? E algumas coisas assim, né? Que você começa a utilizar outras pessoas, né? Com operação fora, no exterior, né? E a questão primordial, Pavani, é que assim, ela, para quem está nos assistindo, eu vou dar uma dica aqui: assistam Ozark. A série Ozark, tá? Eu assisti. Lá do lago, né? Rapaz, do lago é só a beleza natural. Eu assisti, achei fantástico. Fantástico. Então, o Ozark é muito bom porque ele vai explicar como lavar dinheiro e como um contador consegue comprar empresas, fazer movimentações e fazer com que ele coloque o dinheiro ilícito para dentro da operação, né? Entendeu? Então, pra você ter uma noção, o cara chega a comprar uma casa de, vamos dizer um nome mais técnico, né? De entretenimento adulto, né? Olha lá, né? Já colocaram aqui, justamente Ozark, de entretenimento adulto, né? E começa a lavar dinheiro com aquilo lá, né? E, obviamente, depois vão acontecendo outras questões que eu não vou ficar fazendo, né, spoiler aqui do povo, senão o povo vai me matar, né? Mas então, lá mostra muito bem como que você transforma dinheiro ilícito com dinheiro lícito, né? Vamos dar um exemplo aqui para facilitar. Um estacionamento, tá? O cara tem um estacionamento e ele coloca dentro do sistema dele a entrada de placas de veículos, tá? Passa um veículo na rua, ele pega a placa, coloca no sistema, e aí ele coloca como se o carro ficasse o dia inteiro no estacionamento e vai colocando o dinheiro no caixa. Então, ele cria um faturamento fictício em cima disso e vai depositar esse dinheiro no banco. Tá aqui meu faturamento. Então, ele criou o faturamento fictício, como pode ter hotel, que pode criar hóspede sem ter hóspede. Você pode ter um restaurante que vende 1.000 refeições por dia,
numa cidade que tem 10 mil pessoas, eu duvido que a cidade toda vai almoçar, 10% da cidade vai almoçar no restaurante dele. Boate, né, Marcos? Boate é um exemplo muito bom, né? Por isso que a máfia toda tem boates, né? Eu não frequento, mas eu já ouvi falar algumas coisas assim, né? Dessas coisas todas, tipo, né? Porque, gente, aqui minha esposa está aqui assistindo, de repente eu falo frequento, ela quer saber o quê? É melhor eu não falar, entendeu? Mas faz parte, Paulo, sabe, assim, quando você, por exemplo, você pode ter um buffet e o cara criar 3 festas no mesmo dia para poder entrada de dinheiro, fazer a movimentação, sem ter espaço para aquilo, mas ele criou. Então, assim... Quer dizer, ô Marco, o cara que tem o dinheiro ilícito, ele acaba tendo que abrir uma empresa lícita para lavar esse dinheiro de uma maneira absolutamente legítima. Quer dizer, como é que pega isso, né? Como é que descobre isso? Porque me parece muito fácil, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, tem um negócio bacana, né, que a gente fala muito, e hoje, por exemplo, o sistema financeiro ele está com muitas regras, o Banco Central baixou o sarrafo para caramba com relação às regras, ele está cobrando muito instituições financeiras com relação a isso. Chega ao ponto, para você ter uma noção, se o cliente fizer movimentações não compatíveis com a capacidade financeira, o banco ele tem a prerrogativa de poder cancelar a conta do cara. Ele pode chegar, tipo, olha, eu não quero mais você que tem a conta corrente aqui, para onde você quer que eu mande dinheiro, encerra a conta. Então, existe essa questão dessa prerrogativa. Então, existem regras para isso. Hoje, por exemplo, a própria ANS também está cobrando dos planos de saúde prevenção e combate à lavagem de dinheiro. E aí, semana passada, saiu uma matéria que movimentaram mais de 40 milhões de reais com fraude de reembolso de consulta médica. Caramba. Tá? Aí quando a gente fala isso, pensa, o ácido é usar droga pesada, ele está usando orégano importado. Eu falei, não, gente, são processos, é a forma de você entender a operação. Então, quando você vai entendendo, porque, com todo o perdão da palavra, existe padrões da operação, né? Faturamento, entrada na conta, você consegue cruzar muito isso quando a empresa está dentro dos padrões. Então, às vezes, até para quem está nos assistindo, desde 2020, já 2021, a Receita Federal criou uma obrigação acessória onde as empresas têm que mandar o extrato bancário da pessoa jurídica para fazer o cruzamento com o faturamento que ela faz. O que entra na conta corrente, proveniente de faturamento da pessoa jurídica, tem que estar cruzando com o faturamento apresentado na emissão das notas fiscais. Quer dizer, é fácil descobrir, então. Hoje a ferramenta está muito boa, né? Eu mesmo preenchi meu imposto de renda esse ano com gov.br. Eu entrei no gov.br, minha declaração de renda veio pronta, só tive que fazer só a verificação e, né, a questão dos imóveis que tenho, né, alguns imóveis que eu tenho aqui ainda, que a Regina deixou para mim, né, pelo menos no meio a meio aqui, mas o restante veio pronto, cara. Até os dentistas, os médicos que eu passei, veio já pronto na minha receita, na minha declaração. Então, a pessoa que está achando que vai chegar agora no final do ano, vai chegar lá no banco, olha, saca todo o dinheiro da minha conta, faz um cheque administrativo, para ele depois depositar no primeiro dia. Se ele sacar em espécie mais que 50 mil reais, a instituição financeira vai ter que comunicar ao Banco Central que ele movimentou, mesmo não sendo atípica, tá? Sendo uma operação normal. Sacou em espécie, tem que comunicar.